Programa Revista Rural. Oferecimento Rural Flix. Para ver, aprender e se divertir. Olá, gente bonita! É ótimo ter a sua companhia para mais uma vez fazermos aquele passeio incrível pelo mundo do agronegócio. Preparados? Então confira os principais assuntos de hoje. Bebidas finas feitas com muito amor e dedicação. O monitoramento das principais pragas e doenças do mamoeiro. E como produzir uma farinha de mandioca perfeita. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. E aí, que tal ser membro do nosso canal? A gente precisa muito da sua ajuda para continuar o nosso trabalho, viu? E sendo membro, você vai ganhar um presente especial, uma assinatura da Rural Flix. Sabe aquelas matérias que você adorou assistir aqui? Ou aqueles assuntos que você vive pedindo pra gente? Pois é, está tudo lá, organizadinho por assunto e à sua disposição sempre que quiser. Legal, né? E o valor é bem baixinho, menos de uma latinha de refrigerante por mês. Dá essa forcinha pra gente, vai? E assim a gente vai continuar buscando mais assuntos interessantes para mostrar. Que tal? Vamos entrar de vez para nossa família? Então clique no botão Seja Membro. Estamos contando com você, hein? Plantar e colher uma mandioca de qualidade é fundamental, mas a adoção de boas práticas no seu processamento é o que vai garantir uma farinha de excelente qualidade. A farinha de mandioca de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre, é um patrimônio nacional. Produzida há gerações, ela une tradição e uma qualidade inigualável. A aplicação de boas práticas no processo de produção deu um impulso ainda maior e abriu perspectivas para a conquista de novos mercados por todas as regiões do país. As pessoas, apesar de saberem fazer a farinha, elas não tinham conhecimento do que eram as boas práticas. O produto já era muito bom e conhecido e famoso, mas eles não tinham noção do que era boas práticas de fabricação. E nós fomos levar esse alerta para eles, porque naquela época o governo estava criando uma ação de desenvolvimento para que essa farinha, que já era famosa aqui na região norte, pudesse sair e se tornar um grande elo de desenvolvimento para a cadeia da mandiocultura no Vale do Juruá. Porque a farinha de mandioca depois de produzida lá, fechada na embalagem, ela já vai ser consumida diretamente, ela não passa por nenhum outro processamento. Se dentro desse processo não houver um cuidado, um olhar para a questão da higiene do ambiente, a higiene das pessoas que estão trabalhando, essa farinha pode ter um problema relacionado à saúde do consumidor. Então, as boas práticas vêm para contribuir para que isso não ocorra. Mas o que são essas boas práticas? Na verdade, elas começam pelos cuidados de higiene, tanto dos envolvidos no trabalho, como nos equipamentos e ferramentas utilizados, que devem ser limpos com frequência, evitando contaminações. A lavagem das mandiocas colhidas deve ser feita 2 vezes e em água clorada. Antes de nós ser acompanhados pelo povo da Embrapa e do Sebrae, nós não tinha esse negócio de boas práticas. Chegava do roçado, lavava com uma água e toca para frente. Hoje não, hoje nós temos todo um cuidado, todo um andamento para que o produto, a farinha, saia de boa qualidade e que nós possamos entregar para o nosso consumidor final um produto de qualidade. Nós agregamos valor no nosso produto. Então, as boas práticas é fundamental para que nós possamos alcançar esse objetivo. Mas sem uma boa matéria-prima, o sucesso não vem. Assim, deve-se primar por mandiocas com o mínimo de 80% de amido.
E é na colheita onde está o pulo do gato. Ela deve ser feita nas primeiras horas do dia, quando as raízes apresentam maior concentração de amido, garantindo melhor sabor e textura. Feito isso, chega a hora de descascar, tirando totalmente a parte externa e depois a moagem, para gerar uma massa homogênea que é peneirada para retirar as fibras. O passo seguinte é o forno, onde ela vai passar por um primeiro estágio chamado de branqueamento. Ali, ela vai perder a umidade e ganhar crocância. Depois disso, chega o momento da torra e voilá! Está pronta a melhor farinha do mundo. A gente tem as boas práticas de fabricação, a gente trabalha essa questão. Isso é que é o ideal da gente, entendeu? Então aí é onde eu quero chegar, que o nosso produto seja, tanto faz ser aqui na nossa região, como em qualquer lugar do mundo, ele seja o melhor do mundo. E principalmente nessas casas de farinha moderna que hoje a gente está trabalhando. A farinha realmente se destacava em aspectos, né, de granulometria, de crocância. Ao final, depois de alguns artigos publicados e alguns projetos executados, contribuíram para dar um embasamento para a solicitação de indicação geográfica da farinha. Porque não tinha nada ainda, e para fazer o pedido de indicação geográfica, precisava ter um acervo técnico, garantindo não só a notoriedade e a fama, e a preferência do consumidor, mas também alguns aspectos relacionados justamente com o produto. A farinha, qual é a granulometria dessa farinha, o que tem nessa farinha, como é que está a acidez dela, se está acima ou se está abaixo do permitido. Então a gente fez esse estudo e acabou contribuindo assim para conseguir esse selo de indicação geográfica. Tem comprador certo que só querem comprar dessa casa de farinha, porque ela trabalha com selo geográfico e também tem uma alvará da vigilância sanitária. Então isso é muito importante para o nosso produtor rural, que está sendo reconhecido. Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas e o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora. Mande sua mensagem, queremos ouvir você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores: Bernardo Voit, Claudenir Marciano, Márcio Giacomo Beffa, Ivan Luciano Oliveira, Marcos Nunes, Eliel Baraújo, Sidclei dos Santos, Isabel Claudina, Jafet Almeida, Cláudio José Maia, Ana Silvia de Souza, Flávio Leite e Gelson Silva Fernando. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Chegou o Ruralflix, um novo serviço de streaming inteiramente voltado para o agronegócio. Nele, você vai assistir todo o conteúdo produzido pela equipe da Revista Rural, organizado por assunto e área de atividade. E você pode acessar pelo computador, tablet ou smartphone. Legal, né? Então não perca tempo e tenha acesso a todas aquelas reportagens que você tanto gosta. Ruralflix, para ver, aprender e se divertir. Uma tradição familiar vem garantindo a produção de bebidas finas realmente especiais. Elas trazem ganhos ao produtor e permitem até a exploração do turismo rural na propriedade.
uma produção de bebidas alcoólicas que existe há mais de 90 anos. Essa é a história da Destilaria Sapucaia, que nasceu na região da Serra da Mantiqueira. Em 2007, a marca foi comprada pelo empresário Alexandre Bertin e em 2012 sofreu uma grande mudança, literalmente. É uma das primeiras cachaças artesanais de São Paulo, tem uma longa história, tem fatos interessantes e muito curiosos a respeito da marca. Por exemplo, em 1959 foi feita a gravação do filme Jeca Tatu nas dependências lá da fazenda, onde mostra no filme o pessoal cortando cana e tal. Isso está no filme, até hoje a gente consegue ver. E é uma cachaça que foi muito vendida em São Paulo e no Brasil todo através de redes. Então é uma cachaça de longa data. Em 2007 eu comprei a Sapucaia e a minha família tem uma tradição de produção de cachaça aqui no interior de São Paulo, também na região de Pirassununga, onde meus pais têm uma propriedade. Então eu analisei e decidi trazer a Sapucaia aqui para Pirassununga, é onde a gente está hoje, né? Então, a partir de 2012, eu construí as instalações novas aqui e trouxe os equipamentos, barris, tudo que a gente tinha lá em Pindamonhangaba para cá. Essa mudança, né, a partir do momento que você comprou a marca, o que você trouxe de novidades para a Sapucaia, além, obviamente, dessa mudança aqui para a cidade de Pirassununga, mas é uma nova cabeça, é uma nova frente comandando a cachaçaria, a destilaria? Primeiro, uma construção de uma instalação nova, né? Isso levou um tempo. Era uma instalação grande que já existia lá. Nós tivemos que fazer algo aqui também de um tamanho que fosse suficiente para abrigar tudo que a gente tinha lá. E, vamos dizer, a gente começou também a fazer estudos e ampliação de portfólio. Então, a Sapucaia é uma cachaça muito tradicional na produção de cachaças especiais, envelhecidas em barris de carvalho. Com a vinda para cá, nós iniciamos o envelhecimento em barris de outras madeiras e nós iniciamos a produção de outros destilados, explorando todas as possibilidades que a gente tinha na produção de bebidas artesanais. Então, isso também foi considerado na hora de trazer a Sapucaia para cá. A tradição da marca com a tradição da região e da cidade, então essa composição, a ampliação do portfólio de produtos. Então é isso que eu consegui agregar, vamos dizer, a seriedade com que a gente lida com as pessoas, com os clientes, os nossos fornecedores. Então tudo isso daí a gente vem trabalhando para cá fazer cada vez melhor. Alexandre, na tua produção da cachaça, obviamente a matéria-prima é a cana. Como que hoje você produz ou então você compra? Como que funciona isso aqui na destilaria? Aqui na Sapucaia, a cana tem duas formas de a gente utilizar. Ou ela está no nosso espaço, onde nós plantamos e colhemos, que não é um espaço muito grande, ou ela vem dos nossos vizinhos, Nós estamos numa região produtora de cana. Aqui em Pirassununga todo mundo tem cana, Então o terreno é plano, a gente tem facilidade para encontrar, então a gente eventualmente está trazendo de fora ou eventualmente a gente está colhendo a nossa aqui. O que é uma boa cana para se fazer uma cachaça de qualidade? De maneira geral, para tentar usar uma palavra que não é muito técnica, e eu próprio não sou um técnico, eu sou um gestor, um administrador, a cana tem que ser saudável, E para a cana chegar no ponto de colheita saudável, tem aqueles cuidados de manejo corretos, Então você não pode ter uma cana que não está, com a extração de caldo correta, com a quantidade de açúcar correto. Isso é medido antes, antes de cortar a cana, antes de você trazer a cana para o alambique. São, vamos dizer, parâmetros simples, mas que definem de maneira bastante importante o resultado que você vai ter na fermentação e nas outras etapas.
Você tem alguma variedade específica com a qual gosta de trabalhar ou é na conversa, na pesquisa de mercado? Na verdade, a gente utiliza as variedades que a região planta. Então, existem duas variedades principais no estado de São Paulo, que é a que a maioria dos produtores tem à disposição, né? Então, são essas duas variedades, né? Que a gente vai encontrar, mas não são canas daquele tipo de canas antigas que são mais sujeitas a broca, a pragas. Então são as canas preparadas e adaptadas ao solo aqui do estado de São Paulo. Durante a safra você consegue estimar para a gente o quanto de cana você necessita para fazer rodar 100% a cachaçaria? Nós usamos por semana uma carga de cana, um caminhão truque de cana por semana é suficiente para a gente poder alimentar as dornas e fazer a produção, né? É uma quantidade pequena, não existe uma escala, né, de usina, né, nesse perfil. A produção de cachaça de alambique, ela em geral vai ser uma produção pequena, né, para você poder trabalhar olhando com cuidado, acompanhando a fermentação, acompanhando a etapa de moagem. Isso tudo tem que ser feito com muito cuidado e normalmente uma supervisão humana acompanhando lá, não dá para ter volumes muito elevados, né? Então é possível selecionar bem a cana, é possível acompanhar bem esses processos, mas não é uma escala boa de 30 mil litros por produção, 40 mil litros por produção, às vezes menos, às vezes mais, mas não é uma grande escala. Já que você compra terceirizada a cana, como que você tem avaliado o preço, né, dessa commodity hoje no Brasil, aqui na região de Pirassununga? Na verdade, também uma característica do processo artesanal. Eu prefiro pagar bem e receber o produto adequado do que buscar preço baixo, né? Todos os anos a gente tem aumento de valores, né? Então isso a gente acompanha o mercado nesse sentido e sempre procurando atender. São pequenos produtores que eventualmente vai também nos entregar. Então não existe muito essa ideia competitiva na questão de preço, né? É muito mais firmar parcerias legais, boas, saudáveis e entender que a gente quer comprar no ano que vem e no outro. E até quando não comprar, a gente tem a nossa produção aqui equivalente àquilo que a gente está recebendo também. Entre as bebidas artesanais produzidas aqui na Sapucaia, destacam-se o rum, a vodka e, claro, a cachaça. Aliás, Alexandre, aqui a gente está no alambique de cachaça. Esse é de cobre. Como que funciona a hora que chega nessa parte? Bom, nessa parte, vamos dizer, já ocorreu a fermentação do caldo de cana. Ele foi fermentado, e na fermentação se produz o álcool. Uma pequena parte do líquido, que é o caldo de cana fermentado que foi para lá, se transforma em álcool. Nós queremos depois extrair essa pequena parte de álcool daquele líquido que fermentou. A gente traz o líquido aqui para esse alambique, nós colocamos aqui dentro então esse líquido que tem em torno de 7, 8% de álcool, às vezes mais, depende da qualidade da fermentação. Ele é aquecido. Nós usamos aqui fogo indireto, a gente faz um fogo com lenha nesse alambique, num modelo tradicional. Ele é aquecido e ele começa a evaporar. E o processo de evaporação, ele vai fazer a separação do álcool que está dentro desse líquido, dessa composição toda, da água. O álcool evapora a 80 graus, mais ou menos, antes da água. A água evapora a 100. Então, com a evaporação do líquido aqui, ele vai subir o álcool, nós vamos então levar para uma serpentina que passa por um resfriador com água e aí ele vai ser condensado
né, volta ao estado líquido, só que aí ficou aqui para trás uma quantidade grande do caldo ainda e nós tiramos o álcool lá na frente, né? Então esse é o processo de destilação, onde acontece essa separação. Essa parte que sobra, que fica aqui, vocês reaproveitam? Ela é utilizada para irrigação, ela é descartada de uma maneira ok aqui para a nossa área. Além das bebidas que eu já citei, tem mais uma, que é o gin, considerado o carro-chefe aqui da destilaria. Inclusive o Alexandre vai levar a gente para mostrar como funciona essa parte aqui, porque é um pouquinho diferente. A gente já vê que não é nem de cobre, né, Alexandre? Já muda. O alambique tem partes de cobre internas, né? Mas esse já é um alambique que tem um formato um pouco diferente, né? E isso faz com que a destilação tenha também um resultado diferente, porque aqui, o que vem aqui dentro não é um caldo fermentado. O que vem aqui dentro já é um álcool de cereais, que já é o resultado de uma primeira destilação. Nós vamos fazer aqui, no caso do gin, uma segunda destilação, né? E ele, então, é um álcool que foi infusionado com diversos botânicos. Nós temos algumas receitas que os botânicos que a gente faz, então, essa infusão para depois trazer para cá. Quanto tempo leva esse processo do gin? Leva em torno de 72 horas para acontecer a extração dos aromas e dos sabores, e depois a gente faz a destilação. Em relação ao da cachaça, quanto tempo leva lá? É mais ou menos igual a cachaça. O período de fermentação da cachaça também vai acontecer em 24, no máximo 48 horas, se tiver muito frio, né? A questão é que na cachaça tem a etapa anterior do plantio, do corte, da moagem da cana. Aqui não, são ingredientes que grande parte deles são importados, né? E a infusão, então, é o início do processo, né? As receitas podem ser variadas e, por isso, a escolha dos botânicos para a infusão é um processo importante. Alguns deles, como o zimbro, o cardamomo e a semente de coentro, se destacam na busca por uma bebida saborosa e de qualidade. Se eu pegar mais lá embaixo, eu tenho alecrim, né? A gente tem o alcaçuz, tem vários botânicos aqui. A gente tem raiz de angélica. Então isso é uma receita, é uma composição que nós fizemos, testamos e a gente chegou num resultado de aromas e sabores que a gente entende que é o ideal para o nosso produto. Então daqui, depois de um período que fica nessa infusão, então nós vamos levar lá para o alambique e lá no alambique nós vamos transformar ele num líquido transparente de novo, porque aqui ele fica colorido. Chega lá, ele vai sair transparente com os aromas corretos que a legislação nos diz que tem que ter para ser gin. A gente pode cravar que produção de gin também é agro? Eu acho que sim, né? Isso está dentro de um negócio completo que é a produção de bebidas, porque você viabiliza a produção de cachaça, você integra ela com outros produtos, né? E você pode plantar os próprios botânicos se você quiser. Então, se eu quiser, o alecrim nós podemos plantar, a angélica nós podemos plantar os botânicos. Alguns podem ser que não, por questões climáticas, mas é uma integração completa que viabiliza o negócio. E isso é o mais importante. A cachaça, por exemplo, depois de passar lá pelo alambique, vem para esse galpão onde estão localizados os tonéis. Nesses barris, as cachaças, as bebidas, elas ficam armazenadas até passar pelo controle de qualidade, envasamento e rotulagem. Algumas cachaças passam mais tempo, outras passam menos tempo, algumas cachaças vão em carvalho, algumas vão em amburana, e essas aqui a gente tem nos barris de amendoim. Esses barris têm uma história interessante porque são barris novos de amendoim, que é uma madeira em extinção, que não existe praticamente mais para ser comprada. Nós temos barris de amendoim antigos aqui, que são grandes, então nós estamos refazendo eles para atender a legislação no tamanho correto
para que seja classificado como uma bebida envelhecida. Nós temos um portfólio grande de rótulos, com diversas cachaças entre branca, amendoim, carvalho e amburana. Nós conseguimos observar aqueles tonéis maiores de 10 mil litros até, né? E esses aqui já aqui por exemplo tem 6 mil, ali atrás tem coisa de 200 litros. O que esse tamanho facilita, modifica para vocês no dia a dia do trabalho com a cachaça? O tamanho do barril tem duas questões. A primeira que é a facilidade de movimentação. Então esses barris de amendoim eu consigo movimentar. Com a empilhadeira a gente movimenta de lugar para encher, esvaziar, conforme a nossa necessidade. E a segunda questão é que a legislação ela prevê que abaixo de 700 litros eu preciso ter barris de abaixo de 700 litros para poder chamar a cachaça de envelhecida. Então, se eu tenho uma cachaça num barril de 10 mil litros, ela vai ser no máximo uma armazenada, mesmo que ela tenha ficado muitos anos naquele barril. Eu não vou poder chamar ela de envelhecida. Para eu chamar ela de envelhecida, eu preciso de ter colocado ela num barril de 700 litros ou menor. Então, ele atende essas duas questões, a legislação e a facilidade de movimentação. Dos barris, as cachaças vão para os últimos 2 processos produtivos, o envase e a rotulagem. Aqui, todo cuidado é pouco para garantir a qualidade do produto final. Aqui na sala de envase é feita a padronização do produto, ou seja, ajuste de graduação alcoólica, tudo tem que estar perfeitamente, né, conforme consta no rótulo. Depois de padronizado, ele vem para o envase. O envase é o momento em que a gente coloca o produto dentro da garrafa, né? A pessoa faz esse procedimento aqui, é tampado, né? E vai para a rotulagem. Antes do envase é feito a lavagem das garrafas e tem vários pontos de checagem com a iluminação se a garrafa está com algum tipo de impureza. Então, desde quando se pega a garrafa pela primeira vez para lavar, quando é feita a colocação da tampa e quando é feita a colocação do rótulo, tem pontos de checagem com iluminação por trás da garrafa para a gente poder verificar se ela está ok. Além, claro, da filtragem, que é sempre feita, né? Sempre é colocado os filtros para a gente ter o líquido mais limpo possível dentro das garrafas. Não basta ser um produtor nem só de cana, nem só de bebidas, de destilados. É preciso ser também um empresário, né? A legislação brasileira ela é muito séria em relação a esse mercado, não? Sim, todo produtor de bebidas, seja cachaça, o Brasil tem uma grande quantidade de produtores de cachaça, né? É preciso obedecer à legislação. Então a gente faz aqui tudo seguindo a legislação. Então quando eu defino que eu vou fazer uma cachaça envelhecida, eu tenho que buscar na legislação o que é uma cachaça envelhecida para poder fazer de acordo com o que a legislação prega. Se eu vou fazer um rótulo, eu tenho que colocar no rótulo o registro do produto no mapa. Eu tenho que colocar o tamanho correto da fonte. Muitas pessoas escrevem a palavra artesanal no rótulo, não deve ser escrito isso tudo não sou eu, é a legislação que a gente tem que seguir. Então é rigoroso, e não só o Ministério da Agricultura, mas Receita Federal, o selo de controle do imposto do IPI, etc. Tem uma quantidade grande de observações a serem feitas na hora que você mexe com um negócio de bebidas. No caso da cachaça, muito poucos produtores do total têm registro de produto no mapa, né? Porque é algo que vem de uma tradição de produção na área rural das cidades, então aconteceu de uma determinada forma isso hoje, e isso para os produtores, para nós que temos registro, é uma concorrência que acaba chegando num ponto de venda, num preço inferior ao nosso, porque nós temos custos com uma série de questões que são obrigatórias por legislação e que a gente tem que seguir e quer seguir, né? Mas isso impacta nos nossos resultados aqui, com certeza.
Desde sua inauguração aqui na cidade de Pirassununga, o turismo rural faz parte da Sapucaia. Aqui, os visitantes são convidados a entrar e conhecer toda a produção. Quando nós chegamos aqui em Pirassununga, a gente chegou com a ideia de fazer um resgate já da questão da cachaça na cidade, né? Pirassununga sempre teve muitos alambiques, tem a própria 51, tem empresas grandes aqui, né? E então trabalhar essa questão do turismo rural sempre foi um objetivo nosso, né? Então a gente desenvolveu um espaço, pensou num espaço para isso, né? Contatou a cidade, o Conselho de Turismo e desenvolveu aí um projeto, uma rota que está, vamos dizer, evoluindo aos poucos, a gente está evoluindo com isso. Então, a própria Sapucaia, independente de qualquer outra questão, já atrai visitantes, né? Clientes nossos vêm, clientes que estão de passagem aqui, que conhecem a Sapucaia lá de São Paulo, eles vêm nos visitar, né? E cada vez mais a gente tem trabalhado para melhorar isso daí, tentar fazer com que o cliente se sinta melhor aqui, num espaço melhor, mais agradável, né? Que ele possa ter uma boa passagem. Falando um pouquinho do mercado de vocês, além da marca própria, né, da Sapucaia, vocês têm um leque muito grande hoje no mercado, tanto para cachaça quanto para o gin, para as outras bebidas, né? Sim, além de produzir o nosso portfólio, nós temos 40 produtos mais ou menos em linha. São todos os destilados que a gente faz em torno de 40 itens, é bastante. E diversas categorias de destilados. A gente tem sempre pedidos de pessoas que querem empreender nesse setor, mas que não têm uma destilaria e as licenças necessárias. Então a gente faz produtos para terceiros também. Então existem marcas no mercado que trabalham normalmente no mercado, que são marcas conceituadas e atendem o consumidor normalmente, mas a fábrica, o produto dele é feito aqui por nós, né? Então isso é uma outra frente que a gente faz. E também nós temos uma outra frente que é atender a própria indústria, com extratos, com venda de produto a granel, né? Então também temos uma frente aí para compor, vamos dizer assim, um universo aí que viabilize o nosso negócio. Inclusive dá para saber e reconhecer que o produto foi produzido por vocês mesmo sendo uma marca diferente. Sim, quando nós produzimos um produto para um terceiro, ainda assim, por legislação, é identificado no rótulo, no contrarótulo, em alguma localização do rótulo, quem produziu. Então essa é uma exigência de lei, saber a origem, porque esse produto pode ser rastreado, esse produto precisa ser identificado. Então, no verso dos rótulos vai estar sempre lá produzido por a nossa fábrica e muitas vezes para o nosso cliente, né? Então, e é uma coisa que a gente sempre orienta, né, o consumidor, quando vem fazer visita aqui, a gente faz uma explicação muito séria em relação a esse assunto, para que leia o rótulo. É importante ler o rótulo, porque no rótulo você tem tudo o que você precisa para saber procedência, para você ter uma indicação da localização da produção, da qualidade do produto, tudo isso daí está no rótulo. Nós estamos vendo atrás de você, né, Alexandre, uma prateleira com uma grande parte dos produtos aqui da Sapucaia de marca própria, né? Quais são os carros-chefes? Se a gente pensar em uma cachaça e um gin, o que mais vende aqui? A cachaça que a gente tem a melhor aceitação hoje em bares, restaurantes, que a gente vai poder encontrar em São Paulo, é a Sapucaia armazenada em amendoim, né? Essa é uma cachaça que a gente passa pelos barris de amendoim novos, né? Que tem uma coloração amarelada por conta do tempo que ela fica no barril. Então essa é uma cachaça que a gente tem bastante aceitação no mercado hoje, né? E nós temos também uma cachaça especial, a nossa cachaça mais antiga, mais envelhecida, que é a Sapucaia Real há 18 anos, né? Que é uma cachaça que ficou muito tempo nos barris de carvalho aqui. É uma cachaça que tem um tempo de envelhecimento longo, né, e que dá uma outra característica para ela, que é bastante amadeirada. Na parte de gin, nós temos o Flórida,
né, que é uma marca nossa de gin, também é uma outra marca nossa, que a gente tem bastante aceitação também em bares, em restaurantes que trabalham com drinks, que fazem gin tônica, né, que utilizam para fazer Negroni. Então é um produto bastante vendido por nós aqui. Você que está assistindo o nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clica no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante. Tudo especialmente para você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. José Natalício, Inês Vorel, Manuel Antônio, Maria Gabriela Ferreira Rocha, Antônio Lemos Neto, Haroldo Martins Freitas Jucá, Enio P, João Pereira, Edi Gonçalves da Silva Souza, Manuel de Souza Gonçalves, Joab Maia e o Robert Amaral, que nos assiste lá da Flórida, nos Estados Unidos. Tamo junto, hein? E continuem mandando suas mensagens. É muito importante pra gente. O Jeep Commander chega este ano com ainda mais desempenho e eficiência. A nova motorização 2.2 turbo diesel, que equipa a versão Overland, deixa o modelo mais ágil e robusto, proporcionando maior desempenho, especialmente em terrenos mais exigentes, como rodovias e em condições off-road. Com a nova motorização, a potência chega aos 200 cavalos, fazendo de 0 a 100 km em 9,7 segundos, resultado de uma excelente relação de peso-potência que traz ainda maior equilíbrio ao modelo. Segundo o fabricante, a nova versão proporciona ultrapassagens mais seguras. Além disso, o SUV conta ainda com uma maior autonomia comparado à versão anterior. Mas toda essa potência e tecnologia tem seu preço. Então, prepare o seu bolso, porque o novo Commander Overland 2.2 diesel chega ao mercado por R$ 309.990. O monitoramento das principais pragas e doenças do mamoeiro é uma medida importante para proporcionar alta produção e uma lavoura mais saudável. Fruto típico da América do Sul, o mamão é plantado por todo o Brasil, mas tem a Bahia e o Espírito Santo como seus maiores produtores. As condições climáticas do país favorecem o cultivo, mas algumas pragas podem colocar em risco o sucesso da lavoura. O ácaro branco, o ácaro rajado e a cochonilha são as maiores ameaças e merecem uma atenção maior. Com o monitoramento integrado das pragas e doenças do mamoeiro, é possível reduzir os prejuízos, tanto sanitários como econômicos, diminuindo a aplicação de defensivos. Além disso, a prática permite também o maior controle da lavoura. O monitoramento de pragas e doenças é um processo que faz parte do sistema de produção integrada. Esse sistema adota a filosofia de reduzir ao máximo a utilização de agroquímicos e busca a rastreabilidade da produção agrícola. O sistema de produção integrada ele é baseado no sistema de boas práticas agrícolas adotado na Europa, como é o caso do EUREP GAP, atualmente Global GAP. Esse sistema tem como filosofia aplicar técnicas que busquem uma produção economicamente viável, ambientalmente correta e socialmente justa. Então, o monitoramento integrado de pragas e doenças busca aplicar os produtos químicos quando eles são realmente necessários para o controle da praga. As vistorias e anotações periódicas permitem a identificação rápida do problema caso ele ocorra,
resultando em maior tranquilidade para o produtor. A ficha de campo e o caderno de campo são documentos de registro da produção integrada de frutas no monitoramento de pragas e doenças do mamoeiro. A ficha de campo é uma planilha impressa que o inspetor fitossanitário leva para o campo, onde anota a presença ou ausência de pragas e inimigos naturais. O caderno de campo é uma planilha que pode ser impressa ou eletrônica, no qual esses dados são transferidos e fornece os percentuais de incidência das pragas e dos inimigos naturais, possibilitando a determinação do momento exato em que se faça o controle de determinadas pragas. O monitoramento é feito numa amostragem mínima de 30 plantas a cada 10 hectares, feito de 7 em 7 ou 10 em 10 dias, de acordo com as condições climáticas e a incidência das pragas na avaliação anterior. Produtores do sul da Bahia que adotaram o monitoramento integrado já vêm sentindo os efeitos positivos, principalmente no bolso. O monitoramento de praga e doença na cultura de mamão nos possibilitou a diminuir o número de pulverizações na lavoura. O que antes era pulverizado quinzenalmente ou por data, hoje é pulverizado numa maneira de tomada de decisão sistemática, através do monitoramento. O monitoramento nos dá essa segurança em dizer que há uma necessidade em pulverizar. O que isso significa para o produtor? Isso significa dizer que o produtor terá menos pulverização e menor custo de produção. O que significa para o consumidor? Uma fruta com menor número de agrotóxico, com a qualidade melhor e com a possibilidade de ter um preço menor, porque houve menor gasto. Beneficiou o meio ambiente, o consumidor e o produtor, fazendo com que o mamão se torne uma cultura, além de saudável, viável e economicamente rentável. Você já viu o RR News dessa semana? Pois olha, ele tá cheio de notícias importantes sobre o agronegócio. O RR News é o novo jornal da Revista Rural, que traz tudo o que rolou durante a semana e que é melhor, com a qualidade que você já conhece. É só clicar no link que está no final do programa. Vale a pena! Técnicos responsáveis pelo reservatório da usina de Itaipu finalizaram esta semana a transferência de cerca de 3.460 peixes da espécie dourado para tanques-rede, instalados no lago da empresa. Essa transferência é a segunda etapa de uma pesquisa inédita no reservatório, que procura avaliar os custos operacionais e a viabilidade técnica e comercial da criação por pescadores e piscicultores da região. A gente está hoje fazendo a transferência desses peixes, né, que estavam no sistema Bioflocos, né, eles ficaram ali para ganhar um pouco de peso e tamanho. Então hoje a gente está fazendo a transferência do sistema Bioflocos para o tanque-rede, que é onde a gente pretende terminar o crescimento dele, né, até chegar aí a 2 quilos mais ou menos, que é o tamanho comercial. Nós temos aqui tanques de 2x2, né, são esses tanques que a gente está utilizando agora. Eles têm 7 metros cúbicos de volume útil, e aí esse peixe vai dobrar de tamanho nesse tanque. Então quando ele tiver mais ou menos ali em torno de 200 gramas, ele vai para o tanque maior, onde vai ser a terminação, né? Esse tanque maior é um tanque de 3x3 e ele tem 24 metros cúbicos de volume útil. Eles ficaram um mês no sistema Bioflocos, né? Então eles chegaram com uma média de 60 gramas, eles ganharam 20 gramas aí praticamente em 3 a 4 semanas, né? Então a gente antecipou um pouquinho a transferência deles, pensando em aproveitar a temperatura boa da água aqui no lago, tá? Então, no reservatório, está em torno de 30 graus. E essa temperatura é a temperatura ideal para o crescimento do peixe. Então a gente pretende acelerar, né, esse processo de ganho de peso nessa fase inicial.
Bom, é a primeira vez que a gente faz um ensaio, né, com um cultivo com o dourado aqui no Lago de Itaipu. Então a gente quer descobrir realmente qual o potencial desse peixe, né, em sistemas de produção de piscicultura, né, no caso aqui tanque-rede. A partir de a gente descobrir qual o tempo e quanto custa para produzir esse peixe, a gente pretende fomentar, né, a questão da produção do dourado em tanque-rede, para que ele possa ser utilizado comercialmente por pequenos piscicultores, produtores, para atender aí nichos de mercado, de restaurantes, né, e todo esse consumo que existe aqui na região de Foz do Iguaçu em relação a essa espécie do dourado, que hoje inclusive a pesca dela aqui ela está proibida, né, por uma questão de conservação. Ele tem um grande apelo esportivo, né, de pesca esportiva e comercial de consumo também, para consumo, né. Então, é uma espécie ícone, digamos, né, um carnívoro, e ele é muito desejado aí, tanto pela questão da pesca, mas também pelo consumo, que a carne dele tem um sabor, por ser um carnívoro, né, um sabor todo diferente, especial. A partir daqui a gente deseja, né, que ao final aí do próximo ciclo do verão esse peixe esteja pronto, ou seja, mais daqui uns 12 meses ele já tem um tamanho, um porte, espero que seja acima de 1,5 kg, que já é propenso para poder comercializar esse peixe. Mas pode ser que isso aconteça antes ou até depois. Como eu falei, como é um experimento, o primeiro experimento, a gente vai aprender muita coisa agora com isso que está sendo feito aqui. Os produtos biológicos vieram para ficar. O seu uso na agricultura de alto rendimento é cada vez maior graças às pesquisas e o surgimento de novas opções no mercado, cada vez mais eficientes. Os produtos biológicos têm buscado cada vez mais espaço dentro do cenário da agricultura brasileira. E para que isso aconteça, é preciso ampliar o leque de opções para o produtor rural. Por que o mercado cada vez mais tem se esforçado para desenvolver novas soluções biológicas no Brasil? Uma, pela nossa grande área produtora, né? São mercados que aceitam. A gente tem a possibilidade no Brasil de fazer 2 safras, né, sem necessidade de irrigação, e até 3 safras em áreas irrigadas. Então a gente usa o solo de maneira mais frequente do que o resto do mundo. Então a gente tem um ambiente mais propício para isso. E quando a gente fala em utilizar tecnologias que sejam ambientalmente corretas ou que elas tragam mais benefícios, a gente utiliza o Brasil por justamente poder ter mais produtividade na mesma área. E em vez de utilizar sempre mais adubação mineral, mais fertilizantes, a gente conseguir associar isso. De maneira alguma a gente vai deixar de utilizar fertilizante, mas aqui é auxiliar técnicas onde em conjunto eu consigo atingir mais produtividades. Então, numa área que em outros países se produz 200 sacas de milho, 250 sacas de milho, no Brasil hoje a gente consegue produzir 70 sacas de soja e mais 150 sacas de milho. Então essa é a diferença principal que eu enxergo e a gente vê na agricultura, a adoção de novas tecnologias para ter produtividade e principalmente qualidade desse produto final. Como que todo esse trabalho por novidades, por desenvolvimento de soluções, coloca o Brasil no mapa dos produtos biológicos para a agricultura? Esse desenvolvimento, né, são tecnologias que a gente desenvolve aqui e tecnologias que às vezes vêm de fora, como metilobactéria, mas ele traz justamente ligado às oportunidades que tem no Brasil de diferentes tipos de clima, porque eu pego do Rio Grande do Sul até o Roraima, então a gente tem diferentes situações climáticas dentro do país, mas que proporcionam a gente a produzir, né, com qualidade. Então eu vejo que as oportunidades que nós temos aqui, sejam de 2 até 3 safras em áreas irrigadas, chamam a atenção para o Brasil nesse sentido. Então a gente vê cada vez mais micro-organismos vindo, benéficos, associativos. Alguns eu vou utilizar em situações diferentes e outros em conjunto. E a hora que eu falo assim, 1 mais 1 é para dar 2,5, para dar 3 e não para dar 2. Então essas associações é para justamente a gente ter as duas coisas, aumentar a produtividade e pensar em qualidade de produto final. Outros países já têm o Brasil como um exemplo, um mercado exemplar da qualidade e produtividade que esses produtos trazem?
Hoje o Brasil é um dos mercados que mais adota tecnologia, né? A gente cresceu muito em relação aos demais mercados, até por uma questão de utilização. Mesmo quando eu faço o mercado por área, né, o Brasil adota mais a tecnologia de microbiológicos do que os demais mercados. E tem, se eu pensar aqui, a gente está falando em nutrição e nitrogênio, mas quando eu penso em micro-organismos que atacam pragas, né, a seletividade desses micro-organismos e a eficiência em relação a inseticidas, a fungicidas são muito grandes, a nematicidas, né? Então a gente pensa nisso como uma ferramenta de essencialidade no manejo. E isso bota o Brasil, sim, em destaque, e o incremento dessa utilização por área é justamente porque a gente tem a adoção e consegue ter a conciliação desses micro-organismos com o nosso sistema produtivo que respeita o ambiente. Na evolução dos biológicos, a utilização de bactérias que fixam o nitrogênio nas plantas aparece como um novo caminho para esse mercado. O uso de produtos biológicos no Brasil tem sido cada vez mais aderido, né? O uso ele é crescente, principalmente porque o produtor vê o capital que ele investe ser remunerado. E os biológicos eles são utilizados com vários propósitos e várias finalidades. Pode ser para o controle biológico de pragas e de doenças, ou também para a promoção de plantas e até mesmo para a performance de plantas. Então a gente tem como grande case de uso de biológico na agricultura o uso de bradyrhizóbio, né, na cultura da soja, que é uma bactéria que consegue fixar nitrogênio e fornecer esse nutriente para as plantas. No entanto, a gente traz como uma inovação uma outra bactéria que consegue fazer esse processo de fixação biológica de nitrogênio, só que em vez de ser numa estrutura específica ali na raiz, que é o nódulo, ele faz em toda a planta, na superfície foliar, que é o caso da Methylobacterium simbiótico. É uma bactéria que consegue penetrar via estomática o tecido vegetal e a partir do momento que ela penetra no tecido vegetal, ela coloniza esse sistema vegetal e consegue captar o nitrogênio do ar e transformar em nutrição para a planta. E por consequência a gente tem plantas mais desenvolvidas, a gente tem plantas que conseguem preservar mais a área foliar e consequentemente a planta vai ter mais fotoassimilado e culmina tudo em maior rentabilidade porque o produtor consegue produzir mais. Então é uma inovação em relação à aplicação de biológicos na agricultura. O produtor ele está receptivo, né? Como eu falei, ele vê que o que ele investe é remunerado, é transformado em produtividade. No entanto, esse avanço ele é proporcional à capacitação técnica dos profissionais. Então, quanto mais capacitado, né, quanto mais a recomendação for assertiva, maior o produtor vai ver o resultado em campo. Com 430 hectares de soja e 400 de milho, há 3 anos a família Breancini adotou os biológicos em sua propriedade. E isso se deu porque alguns problemas no campo não estavam sendo solucionados através de outras práticas de manejo. A gente começou bem ressabiado, né, porque o biológico normalmente é um resultado mais a longo ciclo, né, mas hoje a gente vem conseguindo aí solucionar todos esses problemas, essas problemáticas. A gente brinca que os biológicos vieram como o futuro, né? O futuro do manejo, tanto sustentável quanto também rentável, né? A gente tem inúmeros problemas no campo que se a gente não partir para o lado biológico, a gente não vai conseguir solucionar, né? No nosso atual manejo. Você acredita ou acha que ainda existe muito preconceito por parte de produtores com os produtos biológicos? Com certeza. Meu pai foi um desses, né? Dentro da propriedade. A gente já utilizou o primeiro ano de biológico, não viu um resultado visual, né? Porque hoje a gente vai muito de visual. E aí no outro ano, na safrinha, né? A gente acabou que não optou por utilizar. Então a gente deu esse intervalo nos primeiros anos de uso, né? Usou safra normal, safrinha não utilizou. Aí no outro ano, após conversas e a gente vendo como é que funcionava a dinâmica, né, a gente começou a utilizar de novo e agora a gente vai construindo, né. A longo prazo, eu acredito que todas as operações dentro da fazenda vão partir de um biológico, né. Hoje a gente já utiliza aí suco de plantio, via barra no milho, agora costuma utilizar muito biológico via barra para manejo de praga, manejo de doença. E assim, eu acredito que a longo prazo ele vai dominar todas as aplicações, as categorias, né?
Alessandro também produz soja e milho. Trabalhando com o pai e o tio, ele percebe uma maior resistência na adoção de biológicos por parte dos mais velhos. Mesmo assim, essa utilização está na mira do produtor. Com certeza está no plano, porém hoje em dia, tipo lá na fazenda, que eu fico mais nos negócios eu trabalho na revenda, né? Meu pai e meu tio, questão de mão de obra, né? Com certeza todo ano eu vou falando, pai tem que colocar, tio tem que colocar, e questão de mão de obra, biológico, deu a tardezinha, o tanque tá vazio, e talvez vai chegar, vai estar cheio, no outro dia vai aplicar, não vai funcionar direito. Eu acho mais questão de obra, mão de obra. Isso que mais tá travando o nosso negócio com o biológico. Mas, tipo assim, eu vejo como autor do município, talvez país, Brasil, a gente é uma ótima opção. Questão de nematóides, tudo, né? Que são os biológicos, hoje em dia é vida, né? A gente precisa do biológico. E assim vai crescendo. A gente vai se despedindo por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Quero te ver aqui de novo semana que vem, ok? Um grande abraço e até lá!